Olá! Esse episódio é para os pais que procuram saber mais sobre o método homeschool. Como iniciar a educação domiciliar? Aulas online, materiais, livros e as matérias. Como de fato aplicar esse método de educação em casa? Como fica a socialização? Quais as vantagens e desvantagens? Tudo que é aplicado em casa é reconhecido pelo MEC? Vamos para mais um episódio com muita informação e orientação para você. Esse é o Mãecast, eu sou a Nanda Leite, mentora de mães. Vem comigo! Ela é mãe do Bernardo, da Laura e da Cecília. Seus filhos não vão à escola. Adepta ao homeschooling, ela também é professora de inglês e cofundadora da Academia Dulcis Domus, uma instituição de ensino que oferece aulas online e materiais educativos para mais de 800 alunos no Brasil e em outros 10 países do mundo. Seja muito bem-vinda, Bárbara Lores. Muito obrigada, uma grande alegria estar aqui, Nanda. Obrigada. Gente, a Bárbara, ela aplica um método na casa dela que eu fiquei impressionada. 3 filhos e eles não vão para a escola. Que idade tem teus filhos, Bárbara? Então, eu tenho o Bernardo, que tem 7 anos, a Laura, de 4, e a Cecília, que é bebê, tem 1 ano e pouquinho. E eles não vão para a escola? Não. Então, e aí eu te chamei, a gente, marcando e tal. Eu queria entender como que funciona esse método, porque eu acho muito legal a gente levar essa informação para todo mundo, porque existem hoje várias pedagogias, vários métodos, várias coisas que dá para aplicar, né, com as crianças. Mas até você falou, a gente conversando um pouquinho, que não é um método, né? O que é o método homeschooling? Então, na verdade, essa coisa de homeschooling é uma forma que a gente tem, meio que importando vocabulário estrangeiro, assim, né? Porque é bem comum nos Estados Unidos, né? Home vem de lar, schooling vem de escolarização, digamos assim. Então, seria esse ensino no lar, ensino em casa. Então, aqui no Brasil, uma forma mais comum é chamar de educação domiciliar, ou algumas pessoas também chamam de educação familiar. E é basicamente quando os pais decidem assumir para si essa responsabilidade pela instrução formal dos filhos, né? Não só educação seria um termo genérico, né? Porque educar é trabalho dos pais, né? Os pais são grandes protagonistas nesse trabalho de educação, mas, em geral, preferem optar por delegar, digamos assim, a parte da instrução formal, sei lá, ensino, vamos ensinar a ler, ensinar a fazer as contas, enfim, ciências, para uma instituição que é a escola. Só que essa instituição é bastante recente na história da humanidade, né? Se a gente for pensar a escolarização compulsória nesse sentido. Então, algumas famílias, por diversas razões que a gente pode ir falando, né, também ao longo do episódio, optam por não delegar e eles mesmos ensinarem os filhos em casa. Então, isso é a educação domiciliar ou homeschooling, como é comumente chamado também. Tá, e surgiu assim como? Alguém começou e falou, não, eu quero fazer, ou foi por conta da pandemia? Não tem nada a ver com a pandemia, né? Nada a ver, já existia isso antes, né? Já, engraçado que durante a pandemia, né, assim, o homeschooling, claro, né, tem os seus críticos, e a gente vai falar sobre as principais críticas, conversar um pouco, tentar desmistificar essa coisa toda. Mas essas pessoas, inclusive, se empolgaram durante a pandemia, né? Porque muitos pais estavam tendo muita dificuldade para ensinar os filhos em casa. E eles, nossa, tá vendo? Olha aí o homeschooling, que desgraça que é. Quando, na realidade, muitas pessoas se decidiram pelo homeschooling durante a pandemia. Porque viram que conseguiam, que não era, assim, um bicho de 7 cabeças, se sentiram capazes. Algo que, às vezes, elas já tinham uma ideia, uma vontade, mas não tinham a coragem de começar. A pandemia deu a oportunidade de mostrar que eles conseguiam, sim. No meu caso, a gente já tinha começado antes da pandemia mesmo. A gente começou lá em 2018, mais ou menos. Então, um pouquinho antes da pandemia. Claro, os meus filhos são pequenos e isso é muito diferente, né? Quando seu filho tem 3 anos e quando seu filho tem 7. O Bernardo é o mais velho? Isso. Ele tem 7 anos. 7. Então, ele já ia para a escola antes. Isso. Então, como eu sou professora de inglês, eu dava aula numa escola, que inclusive era a mesma escolinha que ele frequentava. Então, eu gosto de brincar porque normalmente as pessoas fazem um caminho contrário. Então, ficam com as crianças em casa, e aí quando a criança tem lá pelos 3 anos, aí sim vai para a escola. Comigo não, foi o contrário. O Bernardo ele foi para a creche quando ele tinha 5 meses, porque eu precisava, eu estava estudando, estava na faculdade ainda. E depois, com a escola, ele ia junto comigo.
E eu dava aula para ele, inclusive, na escola, na turminha dele também. E ele ficou lá quando ele tinha 1 aninho, depois 2 aninhos. E quando ele ia passar pro ano seguinte, que ele ia completar 3 anos, aí a gente saiu da escola, tanto ele como eu, e a gente ficou em casa. Nossa, então, assim, na verdade a gente não conhece muito quais as ferramentas, né, que utiliza, o que que faz, como que pode ser aplicado, só para a gente entender. Mas antes disso, é homeschool ou homeschooling? Então, se a gente for pegar pelo inglês, assim, né? O homeschool seria a coisa que a gente tá fazendo e homeschooling seria a ação. Então, sei lá, por exemplo, no inglês eles costumam falar assim, é, a gente, por exemplo, nós somos uma família ensinando em casa. Então, se seria esse schooling, seria esse ensinando, que a gente diria aqui no português. Mas aqui no Brasil a gente não leva isso muito ao pé da letra e normalmente o que as pessoas fazem é dizer eu faço homeschooling ou eu sou adepto do homeschool ou esse é o meu homeschool, algo assim, né? Mas Entendi. basicamente mais fácil pra gente, de repente, pelo português, eu faço educação domiciliar ou eu ensino meus filhos em casa. E é permitido, então, fazer aqui no Brasil? Na abertura a gente já falou que são 800.000 alunos, é isso mesmo? Envolvidos no Brasil com o homeschool? Então, como funciona, né? A questão dos 800 alunos eu já explico. Porque É não. É. 800, não é 800.000, é Não, 800 não, alunos. 800. Mas não tem uma relação direta com a educação domiciliar. Já explico como, da onde surgiram esses alunos. Mas é o seguinte: aqui no Brasil a gente vive uma espécie de limbo jurídico, assim. Porque não há uma lei que proíba o ensino domiciliar, do tipo, é crime. Você precisa colocar os filhos na escola, senão você será um criminoso. Isso não é crime no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, não há, como em outros países, uma regulamentação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo do estado onde você mora, aquele estado vai ter algumas regras específicas, né? Então, você precisa cobrir um determinado currículo. Então, pode ser um pouco mais flexível, um pouco mais rígido, depende do estado, né? Então, assim, aqui no Brasil, o que a gente tem, né? Até pouco tempo não tinha lei nenhuma especificamente, assim. E recentemente, assim, de uns anos pra cá, parece que de uns 20 anos já tem projeto de lei, na verdade, tentando ali ser aprovado e tudo, mas o negócio fica e não avança, né? O negócio Sim. fica lá meio dormindo. E tem crescido bastante esse movimento, até em decorrência de uma certa insatisfação com a educação no país, não só pela qualidade técnica, mas também por questões ideológicas, depois a gente pode ir entrando também nisso. Mas surgiram muitos novos projetos de lei recentemente. E algo que é interessante, né? Como não. Recentemente teve uma votação também lá no Supremo Tribunal Federal, em que o que eles disseram, né? Eles disseram que o homeschooling não é inconstitucional, mas que falta uma lei para dar esse suporte para a prática. Então, a tarefa do Supremo Tribunal não é legislar, não é criar leis. O que eles disseram foi: olha, é constitucional, mas falta uma lei. Então, legisladores, se é interessante, façam a lei, basicamente. E é isso que tem acontecido. Então, recentemente foi aprovado um projeto de lei da Luísa Canziani. E, inclusive, foi bem polêmico, assim, né? É um assunto que deixa as pessoas bem animadas, tanto de um lado, né? Lado a favor, quanto o lado contrário. E, tendo sido aprovado, agora ele precisa ser examinado e votado lá no Senado. Inclusive, a gente ainda não tem uma data de quando isso vai acontecer. A gente acredita que seja ainda esse ano, mas, né, tá tudo muito complexo, polêmico, eleições, enfim. Então, a gente aguarda aí, né? A gente sabe que o governo federal, o presidente, eles apoiam a educação domiciliar. Inclusive, lá no início do governo, né, quando tinha aquele que a gente quer fazer nos 100 primeiros dias, né? Tinha lá a aprovação da educação domiciliar no Brasil. Inclusive, o presidente Bolsonaro até recebeu famílias que praticam educação domiciliar recentemente. As crianças visitaram ele e eles abriram até o desfile ali do 7 de setembro de Brasília, representados por um grupo que chama Classical Conversations. Então, tem ganhado bastante visibilidade, né? Tanto que a gente está, né, no desfile de 7 de setembro, participando. Então, é Sim, bem legal. a lei até mudou, né?
Porque antigamente as crianças tinham que ir com 5 anos para a escola e agora elas têm que ir com 4 anos, né? Então, assim, é muito precoce uma criança ir com 4 anos sendo alfabetizada, não a lei de ir para a escola, porque eu acho que, assim, existe essas regras de conselho tutelar, das crianças que precisam ir, né, no jardim, ou maternal, ou berçário. Mas, assim, a lei diz que hoje uma criança precisa ser alfabetizada com 4 anos. Então, É interessante. como que é esse método para vocês? Porque no homeschooling tem isso de qual que é a idade que começa com a alfabetização? Então, a grande beleza do homeschooling, na verdade, é essa grande flexibilidade e a liberdade dos pais, né? De serem pais, de fato, né? De assumirem a responsabilidade pela formação dos filhos. Então, sei lá, você vê países, por exemplo, como a Finlândia, que lá as crianças começam a ser alfabetizadas aos 7 anos. E você vê os índices do PISA, que é um país de excelência, uma educação assim de ponta, e aqui no Brasil, um monte de analfabeto funcional, e agora, entende? Então, o governo, claro que ele precisa ser um suporte, precisa ajudar as pessoas, precisa, né? Existem crianças que se não vão à escola, elas não comem. Então, a pandemia foi um grande problema até nesse sentido, o fechamento das escolas, não só porque as crianças estavam sem estudar, mas teve muita criança que parou de ter acesso à alimentação, porque aquela comidinha ali da merenda era o que ela tinha, né? Então, existem essas famílias que precisam desse suporte, mas existem outras famílias que precisam ter uma liberdade de escolha, né? Então, se eu acredito pessoalmente num método de educação que defende uma alfabetização tardia, por exemplo, como esse da Finlândia, por que que o governo tem que levar os meus filhos e obrigá-los a aprender a ler com 5 anos, por exemplo, ou fazer uma pré-alfabetização com 4, que seja, né? Enfim, eu pessoalmente acredito que essa instrução formal, você fazer a criança sentar, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, com 4 anos, faz com que a criança vá perdendo o gosto pela coisa, né? Então ela vai associando a educação como algo chato, como uma coisa obrigatória, como algo que me impede de brincar, como algo que tira as coisas que eu gosto de perto de mim e me força a fazer alguma coisa. Então, é claro que o estudo, ele não é sempre flores, mil maravilhas, a gente tem que sair estudando, cantarolando. Não é bem assim que funciona. Mas a criança precisa ter uma maturidade para entender que agora é a hora da gente parar de brincar, é a hora da gente fazer uma outra coisa. E você antecipar isso para os 4 anos é absurdo, né? Você não pode obrigar uma... E o pior, né? Então, você tira essa autoridade dos pais também de decidirem aquilo que é o melhor para os seus filhos. Então, isso deixa as pessoas numa situação muito ruim, né? Exatamente. Você falou, você tocou num ponto assim muito importante, que é o que eu acredito e é o que eu agora minha filha vai para uma escola Waldorf, né? Então é uma pedagogia Waldorf que aplica a alfabetização somente a partir dos 7 anos, é após o primeiro setênio. Então as crianças elas não são avaliadas por prova, elas não são avaliadas com provas mesmo, né? De nota, enfim, de boletim, essas coisas. Não tem isso. Então, o que que acontece? As crianças, elas são observadas. Então, é por observação, pelo desenho, é pelo tempo da criança de maturação, do movimento, do equilíbrio, das habilidades que ela adquiriu durante esse período dos 7 anos, que aí depois a professora vai dizer. Realmente ela está preparada para ir para o primeiro ano. Então, agora é a hora dela aprender a ler. Então, tem vários marcos na antroposofia, que é a ciência que cuida dessa pedagogia, que traz isso. Que, por exemplo, uma criança que ela não... Eu sempre falo isso, né? Que quando os membros da criança, eles precisam alongar. Antes que a criança aprenda o intelectual, ela precisa desenvolver o corpo físico dela. Então, a minha filha, por exemplo, se você fizer o teste da orelha que eu falo, pega na orelhinha, filha, com a mão assim, né? No caso, ela não consegue alcançar. Então, com a mão direita, pegar a orelha esquerda, ela não consegue. Por quê? Porque o bracinho dela ainda é curto, o bracinho dela não alongou. Então, se os membros não alongaram, se o corpo ainda não trocou os dentes, por exemplo, que é um grande marco na vida da criança, dessa força que o corpo precisa fazer,
Ela ainda não está preparada para receber o intelectual. Primeiro ela tem que desenvolver o corpo físico, depois o corpo etéreo, né, dela, que ela precisa ter essas questões do brincar livre, da criatividade, imaginação, todas essas questões, e depois ela vai desenvolver o intelectual. Então tem muitas coisas, muitos fatores que a gente precisa prestar atenção nas crianças, que não é simplesmente você fazer uma criança decorar, que é aquilo que você falou. A gente precisa ter esse olhar. Eu não vou despertar o interesse na criança. Eu vou fazer como uma coisa obrigatória. Ela não vai ter aquele interesse de aprender sempre em todas as atividades. Ela sempre vai decorar. Ela vai aprender que o B mais A é Bá. Mas que sentido tem aquilo? Como que é feita? Qual que é o segredo da letra? Eles ensinam o segredo da letra, são as formas, né? Onde que você encontra na natureza as formas das letras, para depois as crianças serem alfabetizadas. Então, a liberdade de escolha que você falou é exatamente isso. Liberdade de escolher é quando eu conheço todos os tipos, não todos, não preciso conhecer todos, né? Mas eu preciso ter acesso a algumas informações diferenciadas que me façam sair daquela caixinha e pensar. Porque hoje a gente não foi feito para pensar. O sistema ele engloba tanto a gente em tantas disciplinas, tantas coisas que a gente precisa fazer, que a gente fica focado só naquilo, vira tudo automático, ninguém tem o olhar individual para o ser humano, e aí você não tem liberdade de escolha. Então, quando eu conheço um método que nem o homeschooling, quando eu sei da pedagogia Waldorf, Pickler, Montessori, qualquer método que me traga algo diferente, eu preciso, opa, peraí, mas por que eles fazem diferente? Todo mundo fala, porque Waldorf é tudo bicho grilo, porque não vai passar no vestibular, não tem prova, como que a criança vai aprender? Gente, a gente precisa conhecer primeiro. Então, a liberdade está aí. Eu saber o que eu preciso fazer em prol do meu filho, ter o olhar do que aquilo vai ser, vai trazer de bom para mim. Ah, mas é que a tua filha vai ser diferente do meu filho, vai ser melhor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a pressa da infância. É só isso. Eu não quero ter pressa da minha filha ter a infância. É o brincar livre. É tudo que ela precisa desenvolver antes de adquirir o intelectual. E no homeschooling, como que é? Você aplica todas as matérias em casa. Conta pra gente como é que você faz a tua rotina, assim, o dia a dia, né? Isso eu achei interessante que você estava falando, porque até se a gente for pensar a escola como ela é concebida hoje em dia, né? Acaba sendo um ambiente muito artificial em muitas circunstâncias, né? Então, sei lá, Sim. por exemplo, agora a gente vai praticar alguma atividade de motricidade fina com as crianças. Uma criança que brinque na areia, que mexa na terra, que recolha pedrinhas, que Sim. viva uma infância normal, ela desenvolve ao ar livre, brincando, todas as habilidades que ela precisa para quando depois ela for tomar um lápis na mão e escrever, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma criança que brinque de desenhar na areia com o dedinho, ou mesmo com o galho, né? Ela tá desenvolvendo de uma forma livre, alegre, as habilidades que às vezes as crianças estão sendo forçadas a fazer em outros contextos, assim, né? Como você estava falando. Mas voltando para o homeschool, como eu te falei. Então, as famílias adotam métodos diversos, né? Então, você mencionou o Waldorf, né? Existem famílias homeschoolers que aplicam o método Waldorf. Existem famílias Que homeschoolers que legal, não adotam... sabia, Sim. olha. Existem famílias que adotam Montessori. Existem famílias que procuram seguir exatamente o que a escola diz. Então, vai lá, compra a lista de materiais didáticos que está prevista para aquele ano e segue lá, como se fosse uma escolinha em casa. Tem famílias que até compram carteiras, tipo assim, colocam as crianças sentadas de frente para um quadro. Tem famílias que sentam em volta da mesa de jantar, tem famílias que estudam no sofá ou sentadas no tapete, enfim. Então, essa é a grande beleza, né? Como eu estava te falando, né? Dessa flexibilidade. Você, enquanto mãe, enquanto pai, olhar para o seu filho, ver o que ele precisa, porque nenhum professor vai conhecer o seu filho tão bem quanto você conhece, né? E oferecer para ele aquilo que ele está precisando naquele momento. É claro que existem pais e mães que não têm condições de fazer isso, por motivos vários. Seja porque não tem essa vocação profissional, porque ensinar em casa não é assim, agora, sabe, todo mundo teve aquela experiência de ter um professor que você olha para ele e fala, nossa, essa pessoa é um poço de conhecimento, ele sabe muito, mas na hora de ensinar,
não consigo entender nada que ele tá Sim, porque a falando. pessoa não tem a didática Exato. desenvolvida. E os pais, meu Deus, Sim, né? É insano que isso, né, a gente tenha isso já desenvolvido. Você sim, tem que ir treinando, aplicando, praticando, tudo isso. sim. E é claro que em algumas circunstâncias, mesmo que você não tenha isso, você pode desenvolver, mas em outras circunstâncias, não convém que você desenvolva, porque você tem, às vezes, outro trabalho, sei lá, uma médica, por exemplo, que tem plantões e que, por conta disso, a rotina dela é um pouco complicada e ela não consegue, por exemplo, dedicar o tempo suficiente para preparar aquelas lições e fazer com a criança, ou outras conseguem, organizam a rotina. Então, depende muito, né? Então, eu, por exemplo, né, na minha casa, a gente gosta bastante de um método que foi desenvolvido por uma educadora britânica que chama Charlotte Mason, que ela viveu ali em finais do século XIX, início do século XX, e ela traz toda uma ideia de que a educação ela é como um banquete, que a gente tem que oferecer variedade, né? Imagina, se uma criança comesse todo dia arroz com feijão, tudo bem, é legal, mas em algum momento ela vai ter uma deficiência ali de algum nutriente, ela vai estar precisando de uma fruta, ou sei lá, precisar um pouco mais de proteína, legumes, enfim, vegetais, outras coisas, né? Diferentes Sim. do próprio arroz com feijão. E fora que vai chegar um momento que ela meio que não vai aguentar. Claro que de fome ela não morre, mas é horrível você comer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Porque essa variedade, ter aquela coisa diferente, é o que desperta o seu apetite. É. E na educação, quando você tem essa variedade, é o que desperta essa curiosidade, que digamos que é esse apetite da mente, digamos assim, né? Então, a gente procura trabalhar não só, vamos aprender a ler, escrever, fazer continha. Não, mas a gente procura trabalhar, por exemplo, o estudo da natureza. Então, as crianças, elas saem, observam, vou registrar aqui, vou observar essa folhinha que eu encontrei e vou desenhar no meu diário da natureza. Ou o ensino de história, por exemplo, dentro desse método, a gente acredita muito nos livros vivos. O que são livros vivos? São livros que você consegue entrar na história, né? Então, por exemplo, a gente lendo... tem um livro de história do Brasil que chama As Mais Belas Histórias da História do Brasil, do Viriato Correia, que é um autor que ninguém conhece, mas que é da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, né? Tem lá uma cadeira, um autor nordestino, já falecido, né? E ele tem um livro que ele vai contando de um menino que ficou de castigo num quarto, e nesse quarto tinha um quadro, e nesse quadro tinha um marinheiro, e o marinheiro saiu do quadro e começou a falar para ele como que foi quando os portugueses chegaram no Brasil. E ele vai descrevendo todas aquelas aventuras de quando ele estava lá dentro da caravela, como era difícil, e o que ele imaginava. Será que eu vou encontrar gigantes, sereias? Será homens com a cabeça grande? Ou o que eu vou ver quando eu chegar lá? E ele vai relatando tudo que ele viu, como que foi aquela experiência. Você termina essa leitura e você pergunta para a criança, e aí, o que você lembra do que você ouviu? E a criança vai te contar tudo, porque ela viajou junto, ela estava lá na caravela também. Ela sentiu o gosto do sal da água. Sim, é o sentir. A criança precisa sentir. Você está falando de história e é muito parecido mesmo o método Waldorf, porque é pedagogia, não é método. Eles ensinam pelo sentir da história. Então eles contam muitos versos, muitas histórias. Então só para vocês terem uma ideia, né? Eu sempre cito alguma coisa para trazer para o programa também sobre essa pedagogia, porque é a linha que eu acredito. Então as pessoas, né? É, por curiosidade, assim, como que as crianças elas identificam o A, E, I, O, U? Primeiro eles começam com as vogais e depois eles passam para consoante, mas muito tempo depois, quando a criança, né, passou por toda a alfabetização. Eles ensinam através do movimento do corpo. Então, o que que o A ele traz pra gente de sentido de A, né? É tudo aberto, A. Então, sabe, eles fazem a criança primeiro, ela tem que sentir no corpo dela. Depois eles passam pela história. Então tem todo esse envolver, né? Com o A primeiro, depois com o E, depois com o I. Então a criança ela aprende no movimento corporal, na natureza das histórias, os versos, tudo que eles trazem para aquele movimento do A. E aí ela ensina a história dos anjos, ela conta a história dos anjos. O anjo ele tem esse movimento, ele veio trazer luz.
Então, sabe, o sol que é o O, tem todo um sentido para aquilo. Não é simplesmente aqui, ó, A, duas perninhas com um tracinho no meio, tá bom? Aí você junta B mais A, Bá. Não, eles fazem todo um sentir. Então, isso que você falou, de trazer a natureza, da criança olhar, tudo isso é lindo demais. Imagina uma criança, o quanto que ela não vai interiorizar isso, o quanto isso vai ser diferente para ela vai sentir isso. Essa história de sair, né, do quadro, tudo, ela tá vivenciando. A criança, ela precisa ter vivências antes de qualquer coisa e despertar o interesse, né? Sim. Então, a ideia também, né, principal aqui, nesse método da Charlotte Mason, é justamente que a gente apresente às crianças, claro, os fatos, as coisas que aconteceram, mas não desprovidos das ideias. Porque muitas vezes o que a gente vê, né, o que que é um livro didático em geral, como esses que são vendidos, que são usados, são resuminhos, assim, secos, uma espécie de lista de fatos ali, elencada. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Então, você imagina, por exemplo, você vai ensinar para a criança sobre metamorfose dos insetos. E aí você tem lá, unidade 3, insetos que sofrem metamorfose. Aí começa, não, inseto, não sei o quê, a lagarta, tal. Aí você termina, e aí, o que que você lembra? É... Nada. E diferente de você pegar, por exemplo, uma história que conta, né? Por exemplo, tem aquele livrinho que é bem famoso, né, nas pré-escolas, Uma Lagarta Muito Comilona, que conta, né? Porque numa folhinha tinha um ovinho, e desse ovinho saiu uma lagartinha, ela era pequenininha, e ela comeu um montão de coisa, e vai mostrando as coisas engraçadas, as crianças vão vendo tudo que ela comeu. Depois ela ficou muito grande, construiu um casulo, ficou lá, tipo, umas 2 semanas, um pouco mais, e saiu, virou uma borboleta. Depois você pergunta, e aí, o que que você lembra? Ela lembra de tudo, porque ela estava totalmente envolvida, porque existe uma narrativa, né? Não, imagina que existem umas miçanguinhas. Se elas estão isoladas, a gente não vê um nexo ali, mas você precisa de um fio que passe por dentro dessas miçanguinhas, dessas contas, para que aquilo ali seja um todo, Sim. né? E dentro desse método também, né, como eu estava falando da variedade, a gente apresenta para as crianças poesia, a gente apresenta música. Então, não só, vamos parar e vamos escutar essa música clássica. Tá, mas quem foi esse compositor? Onde ele viveu? Como que era a vida dele? O que que ele fazia? E aí você já linka com geografia, por exemplo. Vamos ver aqui no globo onde que era esse lugar, o que que tinha ali de especial, né? Então, a gente também tem uma frase, né, que a Charlotte Mason usava bastante, que fala que a educação é a ciência das relações. Essa frase não era dela, mas ela adotava, porque é essencial, assim. Se você imagina, por exemplo, dentro de uma aula de história, suponha ali que um menino de 11 anos está aprendendo ali sobre o descobrimento do Brasil ou sobre a independência, né, que a gente viveu ontem, e ele tem uma coisa chamada Livro dos Séculos, que é um caderno que ele coloca ali, cada página ali vai corresponder a um século, e naquela página ele vai fazendo desenhos ou registros de coisas que ele aprendeu sobre aquele século. Então, nesse século aqui teve a independência do Brasil. Legal. Mas eu aprendi também, quando eu estava fazendo ali minha apreciação musical, o estudo dos compositores, que aquele compositor também viveu aqui nesse século. Aí você vai lá e coloca. Nossa, mas também estava tendo a Revolução Francesa, que eu já tinha estudado também. Aí você coloca. Nossa, mas e aquela biografia que eu li de um santo? Ele também viveu aqui, nossa. Vai criando os Então, marcos, né? E e noção do você mesmo tempo. vai relacionando tudo aquilo, né? Sim. É diferente de eu chegar pra você e falar, olha, Nanda, tal coisa aconteceu, ao mesmo tempo em outro país teve essa outra guerra, e também aconteceu essa outra, tá bom? Tá. Mas assim, não fui eu mesma que cheguei àquela conclusão e que fiz aquele registro. Então, a mente, ela guarda as respostas das perguntas que ela fez a si mesma, né? Então, se eu não tenho interesse em saber isso daqui, você pode me falar quantas vezes você quiser que eu vou esquecer, né? Eu posso até colocar ali numa provinha, porque eu memorizei rapidamente só para colocar e depois eu esqueço. Como quem tá precisando alugar um apartamento, por exemplo. Você precisa alugar um apartamento, você tá andando de carro na rua, aí você viu que tem lá uma parede com uma plaquinha, aluga-se. E aí tem lá o número. Aí você fala, tô sem telefone, vou memorizar aqui. Tal, 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 tal. Você fala até você conseguir colocar no celular pra salvar, e depois que você salvou, você esqueceu. Por quê? Porque tinha uma função. Eu aprendi pra quê?
Qual é a utilidade? É o utilitarismo, né? Eu aprendi porque isso é útil para eu colocar aqui salvo, depois eu vou ligar para essa pessoa e depois eu esqueci. Para que você aprendeu sobre a história do Brasil? A utilidade é colocar na prova. Então, depois que eu coloquei na prova, eu esqueci. Entende? Por isso que muitas das coisas que a gente aprendeu na escola, a gente não lembra. Porque ela cumpriu a sua função e depois não teve mais. Exatamente. E como que funcionam as matérias? São quantas matérias que você, por exemplo, na idade do Bernardo, 7 anos, que aí ele já está entrando praticamente ali na alfabetização, né? Como é que você faz com as matérias? Porque os pequenininhos é mais o brincar livre, a natureza, né? Mas na escola mesmo, para a matéria. Isso. Então, isso como eu te falei, né, vai variar bastante do que cada pessoa segue, porque no homeschool essa é a grande beleza, né? Mas tem Isso. geografia, matemática, história, todas as matérias, as 10 lá do conceitos Isso, gerais. então, vai depender, porque, por exemplo, eu defendo essa metodologia de variedade, de que, na verdade, a gente cobre muito mais do que o que está previsto. Então, além da alfabetização, né, que a gente começou aos 6 anos, na matemática, história, geografia, ciências, a gente vai ter também o esporte que ele faz, a gente vai ter também, ele participa de um coral, ele faz aula de flauta doce, além disso, ele participa de uma aula em que ele aprende sobre os compositores, ele escuta música clássica, ele aprende também a apreciar obras de arte. Então, por exemplo, de 3 em 3 meses ele vai ver um determinado pintor e a cada 15 dias a gente vai trocar a pintura. Ele vai observar aquela pintura, em vez de simplesmente repetir uma análise, né? Porque normalmente o que a gente vê é isso na escola. Sei lá, o professor lê uma poesia e fala para você. Então, agora, essa é a poesia, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que ela significa. Ela significa isso, isso e isso, porque a política é isso e aquilo, e o momento histórico tal, 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 e Freud disse não sei o quê. E agora, pronto, vocês só gravam isso aí que eu falei e na prova vocês repetem. Ou seja, você não fez nenhuma análise pessoal daquilo que você leu, aquele texto não falou com você, você não estabeleceu uma relação pessoal nem com aquele autor, nem com aquele texto, nem com nada. Então, na apreciação artística, a gente faz como, né? A gente observa a pintura e não fica ditando, olha, diga isso sobre a pintura. Não, o que você vê? O que você vê aqui nessa pintura? Ah, eu vejo isso, vejo aquilo, tarará. Claro que a gente pode chamar a atenção. Olha que interessante como essa parte aqui está mais escura, essa parte está mais clara. Por que será que isso está acontecendo? Por que será que a luz vem daqui e não de lá, por exemplo, né, na pintura? E a gente vai provocando também com perguntas, mas não perguntas que tornem aquela relação algo seco, algo pobre, mas que estimulem a criança a pensar ainda mais sobre aquilo, né? Então, a gente faz isso, apreciação artística, apreciação musical, poesia. Então, Quantas horas por dia as crianças, né, nesse método que você aplica em casa, né? Como é que faz? Quantas horas? isso. Na faixa etária do meu filho, a gente trabalha em torno de umas 3 horas. Aí tem um intervalo, como é que funciona? Sim. Então, tem algumas outras famílias, né, como eu estava te falando, que vão ser, assim, eu sempre até bato nessa tecla, porque tem famílias homeschoolers que fazem assim, não, eu não dou conta, eu não consigo planejar, estudar, tudo isso, então eu acho que o que é o essencial? Ler, escrever, fazer conta. Então eu vou ensinar matemática, mas eu vou ensinar matemática, assim, maravilhosa. Meu filho vai ser um ás da matemática. E ele vai ser, assim, uma pessoa não só alfabetizada, mas assim, que lê com entonação, uma coisa riquíssima, maravilha. Tá, legal, a gente tem que fazer isso sim, a gente tem que dar o nosso melhor no português, na matemática e tal. Mas e as outras coisas, né? Seu filho não pode comer só arroz com feijão, como a gente estava falando. Então, existem famílias homeschoolers que vão falar: não dou conta, vou fazer português e matemática, 45 minutinhos aqui resolveu. Entendeu? Então você que escolhe as matérias que você quer dar e depois outros tutores vão dar essas outras matérias? Isso. Então, aqui no Brasil, como eu estava te falando, como a gente ainda não tem uma regulamentação, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ter estados que vão dizer, ó, seu filho tem que aprender tal e tal coisa, e vai ter pessoas que estão acompanhando se ele está aprendendo isso ou não, né? Então, tem alguns países que têm uma interferência maior, estados que têm uma interferência maior, outros têm uma interferência menor, né? Então, aqui no Brasil, como não há ainda uma regulamentação objetiva, né? O que a gente teve foi, sei lá, alguns municípios, aqui mesmo no estado do Paraná, por exemplo, teve uma lei aprovando, o governador aprovou tudo, só que depois derrubaram a lei. Então tem muito isso, assim, faz a lei, derruba a lei. O único, acho que ainda não foi derrubada a lei foi no Distrito Federal. E agora o que a gente tem essa expectativa é de que haja, né, essa... E muita gente até, inclusive, discute se seria bom ou não essa regulamentação, porque pode ser que
de alguma forma, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, né? Eu quero que meu filho comece alfabetizado com 6, com 7 anos. Será que vai me obrigar a alfabetizar antes? O que vai fazer? Então, algumas pessoas são reticentes com a regulamentação por medo de perder a liberdade também, né? Mas eu acredito que é melhor essa regulamentação do que essa perseguição, porque muitas vezes você vê situações assim de calamidade, assim, de pessoas que são denunciadas, né? Então, por exemplo, o conselho tutelar, né? Ele não sai por aí caçando bruxas, em geral, né? Então, mas o que acontece é que você pode ter uma vizinha que acha estranho que seus filhos não vão à escola, ou um parente que ele vai e te denuncia. E aí, do nada, aparece o conselho tutelar na sua casa. E isso, assim, é algo que acontece pouquíssimas vezes. Assim, se você for comparar com o número de pessoas que fazem homeschooling, o caso de famílias denunciadas, assim, é um número bem pequeno, mas aparece. E como não há essa regulamentação, não há uma instrução geral, vai depender do critério do conselheiro. Ou seja, Então, isso que eu ia falar, tem um papel pra você então, falar aqui, ó, meu filho faz homeschool. pois é, não Deixa em tem. paz. Não tem. Não tem. E aí o conselheiro chega lá e fala, nossa, você tá fazendo um trabalho maravilhoso, continue. Inclusive, me deu umas dicas. Ou o conselheiro pode chegar lá e falar, que absurdo, você está abandonando seu filho intelectualmente. Tá, mas Né? aí se o conselho tutelar, né, fizer essa convocação aos pais e falar, a criança tem que ir, e aí? Não é regulamentado o método? Aí você pode ter um advogado, né, o que é o que se recomenda, né? Existe uma associação, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, que inclusive eles oferecem bastante orientação jurídica, né, nesse sentido. Você pode ter um advogado que defenda ali o seu direito de continuar educando em casa, né, o que a maioria das pessoas faz. E aí você fica um pouco à mercê do juiz, do que o juiz vai dizer, né? Eu conheço pessoalmente uma família que o juiz disse não, tem que ir para a escola e se não for vai ter que pagar uma multa Meu Deus. absurda. Então, e isso porque a gente vive numa democracia. Você imagina se Sim. não vivesse. Nossa. Enfim, mas voltando ali àquele assunto sobre, concretamente, como que funcionam as aulas na minha casa, o que que acontece, né? Ali voltando também ao assunto dos 800 alunos, né, que a gente já falado. O que acontece? Tá, vamos fechar essa caixinha primeiro. Pois Como que tem você que estar faz? relacionado, digamos assim. Sim, que matéria que você faz em casa? Isso, porque o que que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre educação É que é muita domiciliar... coisa, Pois gente. é. Vocês têm que entender que não é tão simples assim, Sim. entendeu? Mas a Bárbara vai dar um norte pra Vou. gente. Quando eu comecei a estudar educação domiciliar, como eu te falei, eu era professora de inglês já. E eu via que algumas famílias tinham dificuldade, porque eu queria que meu filho aprendesse inglês, mas ele não consegue. Quer dizer, não é que ele não consegue, é que eu não sei como ensinar. Então, existem muitas famílias que produzem materiais para ajudar as outras. Não, até porque, se você for ver o mercado editorial, nem sempre a gente consegue encontrar livros bons que estejam dentro daquilo que a gente gostaria, né? De um método assim, né? Dependendo do método de cada família, né? Eu, por exemplo, com essa coisa dos livros vivos, difícil às vezes você encontrar algumas opções. Então, tem famílias que traduzem materiais que são em outra língua, por exemplo, ou que produzem materiais. E como eu era professora de inglês já, eu desenvolvi um material de inglês para os pais que queriam ensinar inglês em casa, mesmo que não soubessem inglês. E aí tinha gente que fazia homeschooling, tinha gente que não fazia e queria só... Assim como alguém que faz um curso de inglês e vai à escola num turno, faz o curso no outro turno, normal. E a gente foi desenvolvendo isso e eu comecei depois por uma ideia do meu marido, que é o outro fundador, né? Eu sou cofundadora da Academia Dulcis Domus, Dulcis de doce, domus lar, doce lar, né? E ele deu a ideia, já que eu sou professora, né? Você não dá aula online. Porque quando a criança tá um pouquinho mais velha, se o pai não sabe inglês, que era o meu caso ali, aí fica um pouco mais difícil, né? Então você podia dar aula. Então a gente começou a dar aula pelo Zoom antes da pandemia. Então ninguém sabia o que era Zoom na época, né? E para pequenos grupos. Porque você consegue, né? É diferente de uma aula. Às vezes, uma aula particular fica muito cara pro aluno. Sim. E uma aula com 20, 30 crianças, é muito difícil de você dar uma atenção mais personalizada, né? Então, a gente começou a fazer aulas para pequenos grupos, que aí não fica tão caro, e ao mesmo tempo você consegue ter esse olhar para cada um. E as pessoas precisavam tanto de aula que eu abri 2 turmas, depois eu abri mais 2 turmas, e daqui a pouco eu precisava abrir mais turma, e aí eu chamei uma outra professora, e essa professora não tinha mais horário, chamei outra professora, a professora não tinha mais horário, e surgiram, não, mas agora eu queria aula de matemática, acho que me ajudaria muito. E outra família, não, mas eu queria aula de latim. E a gente foi chamando, assim, vários professores e formando essa equipe. Então, hoje a gente tem, sim, mais de 800 alunos, e Nessa academia que vocês fundaram, em 2018, que você falou. Tá.
E a academia, ela atende tanto famílias que fazem homeschooling. Então, por exemplo, o meu filho, né? O meu filho é aluno da academia. E aí entra, né? Por isso que tem essa relação. Antes, eu fazia as matérias todas com ele. E depois, conversando com meu marido, pela nossa Mas dinâmica... quantas matérias? Ah, sim, então. Bom, a gente faz, por Sim. exemplo... A gente tem um curso que chama Arte da Linguagem, que engloba ali português, alfabetização e literatura Uhum. ao mesmo tempo. E também toda a parte de caligrafia, né? Que a criança ainda está desenvolvendo, enfim. Matemática, história, geografia, ciências, que seria mais essa parte de estudo da natureza, né? No início. Ele também faz, né? Dentro de um clubinho que chama Musique. Musique é uma palavra grega que se refere às artes das musas. Ou seja, a poesia, a dança, a própria música, o teatro. Que aí é artes. Isso, só que não é bem artes no sentido de pintura. É mais no sentido de... não digo de pintura no sentido dele pintar, mas de ele contemplar obras de arte, apreciar, desenvolver esse senso estético também, estudar a vida dos compositores, ouvir peças que fazem, né, parte da nossa tradição, balés, óperas, tudo isso. Essa parte de enriquecimento cultural 6 também. matérias? Não, calma que tem mais. Meu Além disso... Deus. Tá, e você que dá tudo isso? Não, então, não. Eu Ai, já te Deus digo. do céu, tá. Então, além Tô disso, ele faz... ansiosa já aqui, nervosa. Tipo assim, meu Deus, como é que vai dar 10 matérias em casa? Isso. Então, claro que ele, além disso, ele faz judô, ele faz esporte, ele faz aula de música, como te falei, né? Que coral, flauta doce. Ele faz... eu, pessoalmente, em casa também fiz a catequese dele, né? Porque nós somos uma família católica. Então, eu preferi também, eu mesma, ensinar para ele, né, as verdades da nossa fé e ajudá-lo ali a compreender, ter esse momento de vínculo afetivo também, né? Familiar. Foi bem legal. Depois ele teve até, inclusive, a primeira comunhão com outras famílias que fizeram isso também. E foi bem, bem interessante, assim, essa experiência. E, Depois você contextualiza pra gente, sim, porque eu queria entender quais são os princípios e valores disso, né? sim, Então, mas fecha essa caixinha primeiro, senão a sim, gente não vai chegar, né, a sim, entender o método. isso. Então, basicamente, essas são... Acho que, não sei se eu esqueci. Inglês também. Que durante um tempo ele fazia na academia, durante um tempo ele fazia comigo. Mas, assim, em resumo, antes eu fazia essas aulas primeiras, né? Como eu te falei, português, matemática, história, geografia, ciências, tal, apreciação artística, musical, poesia, com ele. E depois, pela nossa própria dinâmica familiar, né? Como eu trabalho fora, eu também dou aula de inglês. A gente tem essa empresa para levar para frente, que é a academia. Eu precisei ir também delegando essas aulas para outros profissionais, para outros tutores que são professores da academia. Então, E tudo atualmente... online. Online. Então, atualmente, como que a gente faz? Ele faz a aula de matemática, de história e geografia, de ciências, mesmo de literatura, alfabetização, ele faz online com tutores. Essa de apreciação artística e musical também. Esporte ele faz lá na academia de judô dele, ele faz música com professora presencial, que também é da academia, mas essa atividade é presencial. E eu faço com ele algumas atividades complementares, meio que seria o nosso dever de casa, né? Que a gente faz ali, ajudo em algumas atividades de matemática, supervisiono a caligrafia dele, vejo como que tá. Ele faz um treino de leitura, vejo como que tá a fluência dele de leitura. A gente faz muita leitura em voz alta também. Claro, sempre podia melhorar, né? Fazer mais. Então, sentar e ler com as crianças e fazer essa atividade da narração, que é algo muito próprio desse método, que é você ler uma história para criança e assim que você termina, você pede para ela, agora me conta o que você se lembra do que eu ouvi. Do que eu ouvi, do que eu li. Então, ela vai desenvolvendo a própria fluência dela também. Isso treina bastante o hábito da atenção, porque a criança ouviu ali uma vez e ela tem que prestar atenção total, porque depois ela vai dar uma devolutiva, ela vai dizer o que ela se lembra. Ela pode se lembrar poucas coisas, pode se lembrar muitas coisas, e ela vai construindo essa fluência ao longo do tempo, né? Então, eu faço essa atividade com ele. Enfim, então eu faço mais ou menos o meu tempo de estudo com ele, vai variar ali às vezes de 30 a 40 minutos, alguma coisa assim. E o tempo que ele faz online, às vezes dá umas 2 horas, mas não dá direto, né? Então, por exemplo, a gente trabalha ali. Então, vai ter uma aula de arte da linguagem, que é 45 minutos. Depois ele vai ter um intervalo, que ele vai brincar, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa. Daí a pouco ele volta para ter 30 minutinhos de matemática. E aí vai ter mais uma meia hora de intervalo antes que ele volte
para fazer, sei lá, uma aula de ciências, ou até mais tempo, 2 horas, porque ele ainda Então, vai nessas almoçar, 3 horas, é uma meia hora de intervalo, mais ou menos. E aí, 1h30, fez lá, 1 hora, meia hora. Ou é só meia hora de intervalo nessas Não, 3 horas? eu contaria 3 horas de estudo mesmo, sem contar Uhum, com os intervalos. Só que essas 3 horas, elas não acontecem, tipo, eu comecei a cronometrar agora, 9 horas a gente para meio-dia. Não. Então ele tem lá uma meia hora, então só 30 minutos, ok. Aí depois ele vai brincar, aí depois ele volta, 45 minutos depois, suponha. E entendi. ele vai ter uma outra aula, e aí depois ele faz ali meia hora de aula, depois ele vai Tá. almoçar, Você entende? organiza essas aulas, como que você faz a tua organização? Você faz só no período da manhã, só no período da tarde? Como que funciona? Então, na minha casa, a gente faz uma parte da manhã e uma parte da tarde. Não Entendi. tudo de manhã e não tudo à tarde, basicamente. E uma coisa que eu acho importante também é que dentro desse método que a gente defende, tem uma coisa que chama lições curtas. O que são essas lições curtas? Às vezes você vê crianças na escola que estão lá 45 minutos, 50 minutos numa mesma atividade, às vezes crianças pequenas. Então, o que acontece? A criança se dispersa, não consegue prestar atenção o tempo todo. E o ser humano, ele forma hábitos, né? Mesmo involuntariamente. Então, se você não está intencionalmente formando um hábito bom, você vai formar um hábito mau. Então, se você não está focando total, você tá se acostumando a não prestar atenção nas coisas, a ficar disperso, a ver que é normal a professora tá falando e você tá desenhando, pensando. Não que desenhar seja algo ruim, porque tem gente que desenha enquanto está prestando atenção. Inclusive, tem estudos que falam, né, que quando a nossa mão está ocupada, a gente consegue focar, pensar mais, assim, nas coisas, né? Eu lembro de um pai homeschooler, que uma vez eu assisti uma palestra dele, que ele falava que ele gostava de fazer esse momento de leitura em voz alta. Então, terminava o jantar, ele sentava lá com os filhos, ia ler Senhor dos Anéis, por exemplo, todo mundo. E ele só deixava eles verem o filme depois que terminava aquela leitura, né? Então, aquele compromisso Sim. familiar. E aí, ele ia lendo, não sei o quê, e ele tinha um filho que ficava no tapete brincando, e menino, aqueles barulhos todos, não sei o quê. E ele tinha uma filha que ficava lá serenamente, silenciosa Aí e eu tal. já entro em uma questão assim de concentração, essa parte, né? Tem o tempo do cérebro, que a gente tem aquele tempo de concentrar e depois a gente precisa do intervalo para a gente absorver o conteúdo, para a gente descansar. Existe isso, mas existe o tipo constitucional da criança. Então, se eu sou uma criança, né, que eu acredito assim, a criança ela tem a sua individualidade. Tem crianças que elas correm o tempo todo, pode ver. Tem criança que corre, 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 não para prestar atenção no que você falou. E se você tá falando com ela, ela tá prestando atenção na borboleta, ela tá viajando. Mas ela não se concentra no que você fala. São crianças que a gente chama de cabeça grande. Então, eu já falei isso outras vezes aqui. Eu era uma criança assim, cabeça grande, não só do tamanho da cabeça mesmo, mas por ser do tipo constitucional, cabeça grande. Então, a minha polaridade mais intensa é no meu no meu motor, metabólico motor, que tá nas pernas. Então, eu sempre queria só agir, né? Só agir, 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 agir o tempo todo. Então, eu só queria brincar, correr, eu queria atrapalhar os outros, terminar minha tarefa rápido, entendeu? Porque eu tinha essa dificuldade. E tem crianças que são mais observadoras. Pode ver, se você pega uma criança cabeça pequena, você fala da folhinha com ela, com intensidade daquilo. Ela quer saber. Ela te pergunta da formiguinha, do que fez, você conta a historinha para ela vai prestando atenção junto com você, ela pensa mais, ela observa mais. É uma criança que a gente, né, adulto, tem mania de falar: ah, essa criança é uma criança atentada e essa criança é uma criança boazinha. Não existe isso. Existe a individualidade da criança. Então, nesse contexto que você falou de concentração, às vezes a criança ela tá dispersa, mas não porque o tempo pode ser 15 minutos. É porque a individualidade dela, a polaridade dela, que não tá na cabeça, tá no metabólico motor. Ela só quer agir, ela não consegue ficar parada, é o corpo dela pedindo. Então, a gente também tem essas questões que a gente precisa olhar, né? Criança muito boazinha, muito quietinha. Não tem isso. As crianças, elas são observadoras, elas têm essa individualidade. Isso, então, nesse caso do E trazer pai, para o sentir é isso, você fazer as vivências com a criança conforme a individualidade dela. Eu preciso sempre estar equilibrando o sentir para que a polaridade da cabeça e a polaridade das pernas estejam em harmonia, em equilíbrio.
aí eu tenho uma criança que eu consigo olhar para ela e ver o que ela tá precisando. Mas é interessante que, assim, nesse caso do pai, né, que ele fazia essa atividade de leitura em voz alta, quando ele ia retomar, por exemplo, no outro dia, então, gente, onde a gente parou? Esse menino que estava ali fazendo barulho, brincando, não sei o quê, sabia exatamente onde que estava na história. Então, às vezes, exteriormente, a gente pensa assim, nossa, a criança não está prestando atenção, essa criança está, sei lá, no mundo da lua. Mas, na verdade, como você falou, assim, cada criança tem o seu jeito, digamos assim, e não necessariamente porque ela tá paradinha e tal, ela tá prestando atenção. Ao contrário, É. a filha que ficava parada, às vezes ela nem sabia o nome do personagem principal, assim, quando o pai contava as histórias, assim, é uma coisa engraçada. E o que que mudou ali? Ele resolveu, ela aprendeu uma técnica de, não sei se era bordado, costura, alguma coisa assim, que ela ficava com as mãos ocupadas enquanto ia ouvindo. E você vê, né, historicamente era muito comum, antes não tinha TV, o pessoal se reunia, fazia um tricô, alguma coisa, enquanto uma pessoa lia um livro ali na Sim. roda, contava uma coisa, né. Então, muitas vezes, quando a gente tá com as mãos ocupadas, a gente consegue até prestar mais atenção, porque, né, dentro desse método que a gente defende, a atenção ela é um hábito também, né, que ele precisa ser treinado. É. Não é que aquela criança nasceu, nossa, aquele é atento, aquele não é atento. Não, a gente precisa desenvolver isso, né, ao longo do tempo. E isso das lições curtas é algo que ajuda no sentido de que você não vai colocar a criança na piscina, você não vai aprender a nadar na piscina de adulto, no mar, sei lá, enfim. Você precisa aprender a nadar numa piscina rasa, aos poucos, e vamos, né? Então, mesma coisa na lição curta. Então, eu consigo treinar esse hábito. Eu vou focar aqui 5 minutos. E depois a gente vai correr, a gente vai brincar, a gente vai fazer outra coisa. E, sabe? Então, assim, aos pouquinhos, digamos assim, nessas pequenas doses. Sim, exatamente. E, ô, Bárbara, uma pergunta-chave, assim, que não pode faltar para o nosso programa. Interação. Isso é muito importante, né? As crianças que vão para a escola, elas têm a interação com outras crianças. Como que funciona essa parte de socialização para vocês, né, que aplicam esse método? Isso. Então, como eu estava falando lá no início, né, essa coisa da escola é algo bastante recente se a gente for pensar na história da humanidade, né, como um todo. Então, antes as pessoas sempre socializaram de formas diversas. Então, por exemplo, uma família, né, que faça homeschooling, os filhos dela vão encontrar outras crianças, seja crianças que fazem homeschooling e promovem encontros entre si, né? A gente, por exemplo, tem um encontrinho semanal que a gente encontra outras crianças. Nossa, mas só uma vez por semana é pouco, é pouco. Então a gente faz esporte. Então, minha filha de 4 anos faz balé 2 vezes por semana. O meu filho de 7 anos faz judô, então ali ele vai encontrar outras crianças. Eles também fazem música, né? Como eu te falei, a minha pequena faz musicalização e o maiorzinho faz flauta doce, os dois fazem coral, então ali eles encontram outras crianças e mesmo marcando, né, encontros para brincar com outros, recebendo pessoas em casa, visitando. Pracinha nem sempre, sabe? Porque eu, no início, eu até achava, nossa, a gente vai pra pracinha. Mas pracinha só tem cachorro, às vezes. É, Porque as crianças estão na escola. Então, sim, então você precisa, é claro que dá mais trabalho a socialização, porque não tá ali garantido. Você coloca o filho na escola, pô, com certeza ele vai encontrar outras crianças, vai ser ótimo. Você precisa de um pouco mais de intencionalidade de promover esses momentos em que ele vai encontrar outras crianças. Mas até, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é que às vezes fala, mas e como é que você vai encontrar o diferente, a diversidade, as coisas e tal? Então, se você for pensar na escola, em geral, são pessoas que moram ali naquele mesmo bairro ou no entorno. Em geral, têm as mesmas condições de vida, financeiras. Às vezes, é todo mundo com a mesma roupa, uniforme, mesma altura, mesma idade, mesmo tudo. Então, qual que é a diversidade necessariamente aí, né? Muitas vezes, uma criança que faz homeschooling, ela tem amigos mais velhos que ela, tem amigos mais novos que ela, que moram em bairros diversos, enfim, condições sociais diferentes também. Então, é claro que a gente precisa criar ocasião para encontrar esses amigos, para fomentar essa relação, porque afinal, né, ciência das relações, como eu estava falando, mas sim é possível e é muito bom, né? sim. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é com relação ao online. Porque a gente está falando de socialização, de interação, e o online, ele também não traz esse contato, né? De Uhum, pegar nas coisas. Ele é uma tela. sim. Então, o que que eu, né, até trazendo de novo para a antroposofia, lá eles não fazem nenhum tipo de curso online. A antroposofia tem muito disso. É só presencial. Então, eu tive que me despencar de Curitiba até São Paulo, mais 3 horas de carro para chegar na cidade onde eles têm associação para fazer o curso.
Por quê? Porque eles preservam isso, a vivência, o contato humano, né. Então, nessa questão online, com as professoras, inclusive, com quem está ensinando, como é que prende a atenção, né, da criança? Porque é aquilo que a gente estava falando, o exercício da atenção, toda essa questão, né, é um hábito, mas ali por, sei lá, 35 minutos no online. Então, toda essa questão do online, assim, a gente tem que entender também, né, existem pessoas hoje em dia que simplesmente acham normal você largar a criança na frente de uma TV durante 2 horas e vai, sei lá, fazer outra coisa como se não houvesse amanhã. Isso é muito ruim e tem muitos estudos, né, que falam realmente de como isso é prejudicial, mesmo para a saúde da criança. Tem oftalmologistas que falam que isso é ruim até para a visão da criança, né, no longo prazo isso tem Sim, problemas, né. tem mesmo. Sim. Agora, é diferente de você ter, por exemplo, né, lá em casa, por exemplo, como que é a nossa política de telas, independente das aulas, né? Então a gente tem um tempo que a gente determina, ó, você pode assistir durante um determinado tempo, sei lá, vai ser 2 episódios disso aqui. Então você escolhe um, sua irmã escolhe outro. E é um desenho que seja aprovado, por exemplo, né? Porque a gente sabe que tem desenhos que transmitem mensagens ruins, que são coisas negativas, que a gente não Sim. quer, ou que não tá de acordo com a faixa etária da criança, então precisa ser uma coisa assim, e durante um tempo determinado. Agora, com relação às aulas, né? Como que funciona? Como são grupos pequenos, é bem diferente daquilo que a gente viveu na pandemia, né? Às vezes na pandemia tem um professor lá e só 20 crianças numa sala do Meet, que ninguém tá sabendo bem o que tá acontecendo, aquela grande brincadeira e tal. Enfim, é diferente você ter uma sala no Zoom com, tipo, 5 crianças, ou às vezes menos, às vezes mais, dependendo da idade, tipo assim, 4 crianças, 6 crianças, 7 crianças, né? E que a professora tá ali chamando, olhando você, você tá sendo olhado pela professora. Existe essa abordagem das lições curtas, no sentido de que você muda o assunto. Então, por exemplo, arte da linguagem, a gente tem lá 45 minutos. Nossa, mas é 15 minutos que a gente está trabalhando a parte da alfabetização, que a criança está treinando a leitura. Tem outros 15 minutos em que a gente está fazendo uma leitura e recitação de uma poesia, na verdade, menos tempo até. Outro tempinho desses 15 minutos que a gente vai dedicar àquela atividade de ouvir uma fábula ou um conto de fadas e fazer a narração, que é contar aquilo que eu acabei de ouvir. Então, Uhum. o tempo ele vai sendo dividido em outras atividades, né? Então, isso ajuda bastante no sentido de que a criança ela tá focada nisso, daqui a pouco a gente vai focar numa outra coisa e ela não fica cansada, né? Não é uma atividade desgastante. Até porque depois que termina aquela aula, ela acabou, ela vai tomar um lanche, ela vai brincar, ela vai voltar, Sim, depois mas ela volta, eu né? digo com relação à interação com a professora, Sim. né, ela tá através de uma tela. Então, assim, essa questão, assim, como que é para vocês? Eu sei que você aplica e, né, tem essas questões do método, mas quão é importante isso, né, dela ter essa relação? O que que vocês acreditam que isso é? Qual que é a vantagem e a desvantagem disso, né, de aplicar esse método? Você fala do Do homeschooling de forma online, geral ou do online? da criança só fazer aula online, porque até onde eu sei, por exemplo, você acabou de falar de dança, esporte, e ela vai para essas atividades, mas para as atividades de vivências, né, por interesse do ensino, é online. É, Então, ela não tem português, matemática, geografia em outro lugar, ela só tem em casa. tudo vai depender, no caso, assim, a gente tem que separar um pouco do em casa do online, né? Porque tem famílias que fazem isso tudo em casa e a própria mãe, porque ela acha que online não é legal, eu vou fazer aqui com meu filho e tal. Então tem essa relação, tem esse contato que você estava mencionando. Tem Aham. outras famílias que não, meu filho vai fazer só história e geografia, por exemplo, online, e eu vou fazer o restante aqui, presencialmente, eu com ele. Ou eu vou juntar aqui um grupo de famílias, porque existe isso, tem cooperativas, né? Então, eu sou bom em matemática, meu vizinho é bom em história, então a gente vai se reunir, ele vai ensinar histórias para os nossos filhos, eu vou ensinar matemática para todo mundo. Então tem essa flexibilidade também, né? E Ou vocês que organizam a grade, por exemplo, sim. E no nosso dos caso, isso. estudos? No nosso caso do online, né, dessa questão da interação, como eu pessoalmente acompanho o método, a formação dos professores, tudo aquilo que é feito durante as aulas, eu acredito bastante que aquilo funciona ou igual ao que eu faria, ou melhor em algumas circunstâncias. Porque acho que a questão do homeschooling, a gente tem que parar e pensar, tipo, eu não penso assim, ah, será que meu filho nunca vai à escola? Olha, é uma coisa que a gente tem que se perguntar cada ano, sabe? Porque eu sou responsável pelos meus filhos, né? Você que alfabetizou o Bernardo em Mais ou casa? menos. Em parte, sim. A professora dele, né, que me ajuda com a tutoria online também, né? Ela faz algumas atividades, eu faço outras. Uhum.
Ele tem se desenvolvido bastante, assim. Assim, eu acredito muito, né, que ser responsável é ter a quem responder, no sentido. Então, os meus filhos não fui eu que criei, não produzi eles assim, do tipo, olha, fiz uma mágica, eles apareceram, né? Eles são presentes de Deus e eu tenho que responder diante de Deus por eles. Então, eu tenho que fazer aquilo que é o melhor. Então, se eu olho para eles agora e falo, nossa, acho que a escola seria melhor nessa circunstância. Então, é meu dever colocá-los na escola, porque o meu dever é fazer o melhor. Agora, se eu olho para eles e falo, não, acho que em casa tá funcionando melhor esse ano, então vamos ficar aqui. Então, eu não vou delegar para alguém que faça pior do que eu faria, né? Ou faz igual ou faz melhor, no fundo, né? Então, no caso da interação, por exemplo, voltando para aquele método que a gente estava descrevendo, né? Sei lá, a professora lê em voz alta essa atividade do menino do quadro, né? Então, a professora está lendo a história e veja como é diferente, não é uma criança simplesmente assistindo um desenho animado cheio de luzes piscando. É uma professora lendo uma história sem Uhum. figuras, em geral. Sim. Que ele tá lendo, então ele tá treinando aquele momento ali de silenciar e de ouvir. E depois ele vai responder aquilo que ele se lembra, vai fazer aquela narração, né? Então é diferente, assim, né, a abordagem. E funciona muito bem, mesmo sendo online, por serem pequenos grupos e porque eles falam com os professores. Existe essa interação. O professor chama ele responde o professor. E tem funcionado muito bem. Claro que para crianças muito pequenininhas, né, não vai funcionar. Mas quanto mais velha é a criança, mais interessante esse processo é. E para os pequenos, como é que você faz? As atividades são diferentes da do Bernardo. Como é que você organiza esse tempo? Porque para as mães que têm mais que um filho, inclusive, né? Sim, Um de 4, um de 7 e um de 9. São faixas etárias totalmente diferentes, né? No teu caso sim. é 7, 4 E 1 ano e meio. e 1 ano e meio. Como é que você Isso. organiza, assim? Então, dentro desse método que a gente segue, né, eu acredito que a instrução formal, tipo, sentar na cadeirinha, fazer liçãozinha, tem que começar ali mesmo, ali pelos 5, 6 anos, né? E, claro, 5 seria só uma coisa muito inicial, de repente aprender as primeiras operações em matemática, tipo, saber somar e diminuir alguns números e tal, e aprender, por exemplo, os sons das letras, toda aquela atividade de consciência fonológica, né, que o pessoal chama também de pré-alfabetização. Mais do que simplesmente decorar, é como você falou, né? O B e o A faz B. Sim, Não, mas aprender que o B faz B. Porque, inclusive, né, exatamente. B com A faz B, não faz Bá, né? É, O que faz Bá é B com A. Então, a é gente precisa isso entender aí. o som das letras, perceber o som ao redor deles. Então, você tem que estimular isso, claro, né? Mas no caso, com as crianças menorzinhas, né? Tipo, minha filha de 4 anos. Essa semana a gente estava brincando de desenhar na farinha, por exemplo. Então a gente colocou ali um vidro com uma farinha e o nome dela é Laura, então ela quer aprender a fazer o L, né, de Laura. Então a gente aprendeu a fazer o L na farinha e ela acha isso muito legal. E a gente brinca de cantar, a gente brinca de ler história. Brinca não, a gente senta para ler história, a gente faz essa atividade. Além disso, ela faz o balé, como eu te falei, mas formalmente a gente faz algumas brincadeiras assim de, digamos, né, consciência fonológica, brincar de formar as letrinhas e tudo isso. E é, ela também tem feito algumas aulas, ela começou a fazer inglês e esse Clube Musiquê que eu te falei, né? Porque ela, como ama balé, então ela assiste ali o Clube Musiquê, é 30 minutos na aula, né? 2 vezes por semana. E ela faz ali aquela aulinha com outras crianças que, inclusive, ela conhece pessoalmente, porque são daqui. E mesmo em outros casos que tem crianças que são de outras cidades, isso enriquece. Imagina uma aula de geografia que eu tenho aqui uma criança do Tocantins, uma criança que está no Pará, uma criança que está no Rio de Janeiro e está todo mundo ali comentando sobre a geografia local, falando, sei lá, numa aula de ciências dos insetos que tem perto da casa delas, da árvore que tem lá, de como que as estações do ano são naquela região específica. Então, isso também tem uma coisa interessante, né? Sim. E, no caso da minha filha, ela faz esse clube musiquê, que tem apreciação artística e musical 2 vezes por semana, e ela faz aulinha de inglês 3 vezes por semana durante 30 minutos. Ou seja, e fora isso, são as vivências que a gente tem de brincadeiras e atividades presenciais que ela faz de esporte e de música. Muito legal. Eu não perguntei para você com relação ao. Ai, Deus do céu. Agora me fugiu até. A questão da socialização, os princípios e valores, que eu Uhum. falei sobre socialização, a interação, né? Por que vocês têm esse princípio, né, de, eu, por exemplo, eu saio com os filhos das mesmas pessoas que também fazem homeschool, vocês têm isso? Ou, não,
Eu posso ter outros tipos de amiguinhos, por exemplo, que não fazem. Não, pra mim é indiferente, assim, a Ou gente vocês tem... vivem em comunidade, tipo, não, a gente só faz com quem faz os encontros, né? Na minha família, a gente tem amigos que fazem homeschooling, a gente tem amigos que vão à escola, então, sei lá, por exemplo, Normal. sei lá, toda segunda-feira a gente vai na pracinha e brinca com os amigos que estudam na escolinha que tem ali perto. E normal. Inclusive, a gente foi na festa junina da escola deles. Enfim, a gente não é contra a escola, né? É algo Sim, diferente. sim. Então, existem outras famílias que talvez vão preferir encontrar só o pessoal ali do grupinho. Às vezes por questão de logística, né? Às vezes é difícil você marcar tantos encontros em pontos da cidade diferentes, Sim, assim, sim. né? Mas, no nosso caso, a gente tem amigos tanto que vão à escola quanto que fazem homeschooling. Mas a base, assim, o princípios e valores, por que a escolha desse método? Isso. Então, a gente podia falar assim. Eu, pessoalmente, vejo vantagens e desvantagens, né? Então, a gente tem que pesar e ver o que é o melhor para a nossa família, né? Como eu estava te falando. Então, por exemplo, vantagens que eu vejo na escola. Essa questão da socialização é muito mais fácil, você não precisa ficar preparando toda uma logística para encontrar outras pessoas. Você tem ali um laboratório de química pronto, você tem uma quadra de esporte, você tem tudo ali, às vezes escolas super equipadas, e que, imagina, você vai criar uma estrutura dessa na sua casa, você não vai conseguir, né, em geral. Uhum. Então, tem essas vantagens. Por outro lado, essa liberdade de você escolher o seu próprio currículo, no sentido, não currículo como o pessoal usa hoje, mas currículo de os livros que você vai usar, o método que você vai usar. Então, olhar para o seu filho e ver, olha, o meu filho, ele suponha, de acordo com, sei lá, o que o MEC diz, ele deveria estar aprendendo a ler agora com essa idade, mas eu estou olhando para ele e eu estou vendo que ele ainda não está nesse momento. Então, eu vou dar outro tipo de estímulo para que ele esteja preparado, né? Então, sei lá, você vai escolher um método que esteja mais alinhado com a sua família. Então, sei lá, por exemplo, eu estava falando da Charlotte Mason. Eu vi uma vez uma moça que segue esse método da Charlotte Mason e ela é muçulmana. Então, ela adapta tudo aquilo para a vida dela lá no país que ela vive, tudo isso. Eu gosto desse método e eu vivo no Brasil, a gente é uma família católica e tal. Tem outras famílias que seguem o método Waldorf, por exemplo, como eu estava mencionando, outras que seguem Montessori, outras que seguem o que está na escola mesmo, tipo esses livros didáticos que são recomendados. Então, essa é a grande beleza, assim, né? Como eu estava te falando, né? Dessa vantagem de você poder ter essa liberdade de escolher e de olhar para o seu filho e oferecer para ele o que ele está precisando naquele momento, assim, sem que tenha alguém externo ditando o que você deve fazer a todo momento, né? Ensine isso, ensine aquilo. E dessa forma, né? Como se você não tivesse possibilidade de escolher. E Não tem prova também, eles não fazem prova. No Waldorf não tem provas, né? isso vai depender bastante do método. Então, por exemplo, tem muitas famílias de homeschoolers que não fazem prova porque defendem justamente essa questão. Eu tô vendo o meu filho todo dia, então eu não preciso aplicar uma Validar, prova. né? Eu sei que ele aprendeu. Eu não preciso que ele coloque isso num papel, porque às vezes você coloca ali uma pressão, uma certa competitividade, aquela questão da criança memorizar para a prova, o que dá uma falsa ideia. Parece que ela aprendeu, mas não aprendeu. No nosso caso, a gente faz um pouquinho diferente. A gente tem o que a gente chama de exames. A gente não chama de prova justamente para não confundir com essa coisa que a gente vê hoje em dia. O que a gente faz lá, né? A cada 3 meses, a gente celebra o nosso aprendizado. O que é celebrar o aprendizado? É a gente sentar ali com a criança e falar, suponha ali, por exemplo, voltando àquele exemplo da aula de história, né? Você aprendeu ali sobre como que foi esse encontro dos portugueses com os indígenas. Legal. Então, naquele momento que você leu aquela história, a criança fez a narração. Então, ela exercitou ali a memória dela de curto prazo. Então, ela falou pra você o que ela acabou de ouvir. Legal. Daqui a uma semana, quando você voltar nesse assunto, você fala, o que você se lembra de quando os portugueses chegaram lá na praia e viram os índios? Os indígenas. Ah, eu lembro. Então, memória de médio prazo. E daqui a 3 meses, será que ela ainda lembra? Se eu não pedir para ela memorizar 15 minutos antes da prova, alguma coisa assim, será que ela ainda lembra? Porque esse é o teste, né? Da gente ver se o nosso método realmente funciona. Então, eu chego para ela lá no dia do exame e digo para ela: me conte tudo o que você sabe sobre o encontro dos portugueses com os indígenas. É diferente de eu fazer uma pergunta objetiva, dele marcar um X, de preencher lacunas, né? Sim. Porque a gente cria estratégias mentais, né? De meio que fazer ali, vou descartar essa opção. Você encontra a opção certa por eliminação, basicamente. Então, você não sabe o assunto. É diferente de você dar uma pergunta assim, fale tudo que você sabe sobre a fotossíntese, por exemplo, né? E quando fala, reforça, né, o aprendizado. Isso, está praticando essa memória de Sim. longo prazo, né, no fundo. E você está dando oportunidade, né? A gente só sabe realmente um assunto quando a gente consegue ensinar aquilo para alguém, quando a gente consegue falar sobre aquilo.
né? Sim. Então, e isso faz com que a criança fique muito contente no fundo. Em vez dela sentir aquela pressão, fala, nossa, eu sei tudo isso. Eu lembro de tudo isso. Nossa, que legal. E tem famílias que fazem uma festa, por exemplo. Vão encerrar aqui o trimestre, vai fazer um bolo, vai chamar os avós, vai chamar seus amigos. E eles vão ver todos os trabalhos manuais que você fez. Aí nem falei disso. Meu filho, ele também tá aprendendo agora crochê com malha. E ele faz aula também de pintura e desenho, enfim. Então, e essa de pintura e desenho online e o de crochê é presencial. Então, vou mostrar aqui os meus trabalhos manuais, eu vou mostrar as pinturas que eu fiz, os livros que eu li. Então, olha que legal, gente, a festa do meu aprendizado, eu vou celebrar isso com as pessoas que eu amo. É diferente de você fazer uma provinha ali só pra dizer que sabe, quando na verdade você não sabe. Sim, exatamente. Ô, Bárbara, e por exemplo, se o teu filho for pro. Você alfabetizou ele. Não alfabetizou, com 6 anos. Tem um filho de 6 anos, ele não tá alfabetizado ainda, mas a escola já começou a introduzir a pré-alfabetização com 4. E aí ele precisa ir para a escola vai receber ele, né, mas ele vai estar atrasado, digamos assim, pelo método convencional. Aquelas crianças já sabem ler e ele não, mas ele não pode entrar no 3º ano, ele tem que entrar Uhum. pela faixa etária dele no 2º, por exemplo, ou no 1º. Como é que faz aí? Isso vai depender muito de escola para escola, sabe? Eu nunca tive a experiência de querer matricular meu filho, né? Desde que a gente decidiu fazer homeschooling. Mas eu ouço as coisas mais diferentes, assim, possíveis, né? Tem uma amiga que ela foi matricular e colocaram as filhas, assim, fizeram uma provinha simples e colocaram elas na turma que elas deveriam estar, né? Não tinha essa questão da alfabetização, porque eram crianças mais velhas, lá de 8, 9, 10, 12 e tal. E elas entraram lá na turma, digamos, pela idade. Tem outras que as pessoas, não, eu preciso de um certificado de uma psicopedagoga que diga que você pode entrar nesta turma. Tem, em escolas públicas, por exemplo, dependendo do lugar, no Rio de Janeiro, por exemplo, a escola pública, ele tem que colocar você na turma em que você deveria estar pela idade, independente do que você sabe. E você entra lá naquela série. É, isso que eu Isso, perguntei, se porque aí a criança não vai ter aprendido a ler, e aí? Como é que ela vai isso. entrar naquela turma? Ela não sabe ler? Então, a grande questão é que a gente tem crianças que não sabem ler que estiveram estudando lá desde os 4 anos também, né? Uhum. Então, cada escola vai ter uma abordagem de como lidar com esse descompasso, digamos, né? Então, sei lá, por exemplo, existem crianças que estão aí com 8 anos na escola e são analfabetos funcionais, né? Porque não, Só e decoraram. só foram passando pela aprovação automática e chegaram lá e não Sim. sabem. Então, o meu filho, se ele não souber ler, por exemplo, e entrar lá, ele vai ter tanta dificuldade quanto esse outro que estava lá na escola. Só que ele vai ter um grande amor pelo aprendizado, porque ele não foi Sim. forçado, né? Diferente. Sim, tem essa questão, que é muito Sim, importante. Acho que é mais do que tudo, a criança aprender por interesse. Hoje em dia tá tudo muito automático. As crianças estão aprendendo só a decorar. sim. Só a decorar, fazer, arriscar. É assim, não é assado. Aí na aula de artes, eles dão para a criança e fala assim: ó, você tem que desenhar só com giz amarelo, azul e vermelho. Hoje a gente vai usar essas cores. A criança ela não tem o livre. Ela não quer desenhar com aquelas cores, ela quer desenhar de preto, branco, cinza, marrom, laranja. Ela quer desenhar com outras cores que não sejam as primárias. E aí eles dão só as primárias. Então, tem toda uma condução que eu acho que a gente precisa rever nesse sentido, tanto em casa quanto na escola. Em casa, eu costumo dizer, a escola ela tem que ser uma extensão da casa. Mas, no teu caso, que você faz esse método, você também faz com que o teu filho tenha essa interação em outros lugares, para que ele não perca isso, né? Porque não tem como a gente isolar ele de tudo. Mas ele faz outro esporte, ele faz aula de judô, ele tem aula de desenho. Então, tem outra, de desenho não, de crochê que você falou que é Uhum. presencial, né? Música também. Música. Então, tem outras interações. Não é simplesmente ele não ir à escola. Ele não vai à escola, mas você traz esse aprendizado de uma outra forma para ele, com esse olhar. Um olhar Sim. de observação, um olhar mais tranquilo, um olhar mais de calma. Que é isso que não existe nenhum método, nenhuma pedagogia, nada que resuma o que é, de fato, que é a pressa da infância, né? Que, tipo assim, todo mundo fala, mas você faz esse método, a outra faz esse, a outra faz esse. Qual que é a vantagem? Teu filho vai ser melhor ou não? Não é isso. A essência de todos é a pressa. Que a gente não deve ter essa pressa com a criança. A É, criança tem que ter uma infância, ela tem que viver a infância. Né? Não ter ali só a lógica, só o intelecto, só fazer todas as matérias, tudo que ela vai ser melhor, um monte de língua, um monte de coisa.
Quem disse que ela vai ser melhor por ela saber tudo isso? Não existe o melhor, não existe expectativa. Existe a paciência e o deixar a criança ser criança. A criança brincar livre. Todas essas questões. É uma coisa que eu gosto também de pensar, que às vezes quando a gente fala, nossa, seus filhos estudam em casa, parece assim aquela cena, nossa, criancinhas tristes na mesa, não sei o quê, olhando, nossa, como eu queria estar lá fora. Quando é justamente o contrário, quando na realidade, as crianças que estão na escola, eu sei que nas escolas do Waldorf tem uma realidade diferente, mas na maioria das escolas que tem por aí, as crianças ficam horas a fio numa sala fechada, sem olhar a cor do céu, vendo o sol nascer quadrado, literalmente, ali, por aquela janelinha, sentadinhos, fazendo ali as coisinhas e tal. E, não, mas ele tem intervalo, claro, meia hora numa grama sintética. Muito bom, hein, esse intervalo, né? Sim. E eu, mais do que homeschooling, eu defendo um world schooling, né? Que o mundo está aí pra gente sair, pra gente ir nos museus, pra gente visitar teatro, pra gente ver uma peça, pra gente poder ir num Mas é essa parque, questão que eu queria tocar. né? A possibilidade não é para todos. Nem todas as mães conseguem fazer homeschooling, nem todas as pessoas vão conseguir Sim, colocar numa escola Waldorf. sim. Não é a realidade do nosso país, não é a realidade da grande maioria das pessoas. Mas qual que é o ponto-chave? É a gente ter esse olhar, é você fazer com que o seu filho tenha outras vivências fora da escola, com essa integralidade, né? Você integrar a criança levando para uma peça de teatro, por exemplo, e não deixando na frente de uma tela. Aí sim. Porque os pais, o que, que a grande maioria das pessoas costuma dizer? Ah, mas para você é fácil, você faz homeschool, você trabalha X horas, só aquele tempo ali, você não trabalha o dia inteiro, né? Então, né? Você tem o teu esposo, eu sou mãe solo, como é que eu vou fazer para trabalhar e fazer homeschool? Não tem como. Mas não é esse o ponto que a gente está trazendo aqui. A gente trouxe a informação, né, da abordagem que você utiliza para os seus filhos, mas o mais importante é que a escola não seja simplesmente delegar a educação, que é o que você falou lá no início, não é delegar a educação. A escola tem que ser uma extensão da minha casa. Então, como é que é o ambiente, como que é o ambiente que eu, né, tô adequando para o meu filho? Será que eu dou autonomia para o meu filho essencial? Será que ele pega o sapato sozinho? Será que ele tem acesso a pegar um copo de água sozinho? Será que ele consegue subir na bancada da pia sozinho para ele lavar as mãozinhas? Tudo isso é dar autonomia para a criança. E mais do que isso, é integrar no ambiente que ela vive, porque lá na escola ela também vai ter que aprender a fazer sozinho. Então, você entende a extensão? Sim. É disso que a gente está falando, é ter esse olhar com a criança, a essência. Muito mais está na comunicação, como a gente se comunica com os nossos filhos. O conto que a gente conta antes de dormir, que a gente fala, os versos, a oração que a gente faz. Tudo o que a gente equilibra é o anímico da criança, o corpo astral dela, o que ela precisa de alimento espiritual, emocional. Então, não é só uma pedagogia, só um método que vai diferenciar eu de você e das mães que estão nos assistindo que colocam nos filhos nas escolas convencionais. Não é uma regra, meu filho não vai ser melhor. Mas qual que é o olhar que eu tenho com meu filho? Não, com certeza. Inclusive, assim, tem uma ideia também que além do homeschooling, existe o after schooling, né? O que o pessoal chama também. O que que eu faço depois da escola? É, Né, será que meu filho chega em casa e ele fica lá de uniforme ainda, vendo televisão, alguma coisa assim? Não. E quando eu digo delegar, é não no sentido de delegar a educação. Os pais não podem delegar a educação, mas é delegar a instrução formal, no sentido de sim, que, quem vai ensinar ele a fazer divisão com números decimais não serei eu. Eu vou delegar isso para uma outra instituição sim. por motivos vários, né? Então, você tá falando que não é para todo mundo, com certeza, não só por questão de didática, do tipo, essa pessoa. Nossa, Acho que apagou, acendeu. Mas também por outras razões, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela trabalha fora, como eu te falei, um médico que faça plantão, uma médica e tal. E, por exemplo, agora, existem outras situações, né? Por exemplo, existem muitas mães que trabalhavam fora e, por circunstâncias, deixaram de trabalhar para estar em casa ou trabalha parcial e às vezes o marido trabalha parcial e eles dividem ali essa parte, né? Às vezes é a mãe que ensina as crianças, às vezes é o pai. Então, por exemplo, eu conheço um caso que o pai ensina as crianças e a mãe ensina, enfim, tem dos dois casos, né? Mas o que eu vejo também de bastante comum é da mãe, em muitos casos, perceber que aquilo que ela paga de mensalidade em algumas escolas privadas, se você tem ali 2 filhos, às vezes dá o seu salário. Então, às vezes a pessoa fica, nossa, eu me esforço, eu trabalho assim pra ter aquele salário,
e tô perdendo. Às vezes meu filho fica ali muitas horas na escola e eu tô perdendo essa infância, perdendo esses momentos com ele, quando na verdade você poderia ter ali uma participação mais direta, digamos assim. Não que isso seja o melhor, não, mas é uma opção, né, uma possibilidade, né? E isso que as famílias que defendem, né, o homeschooling gostariam que ficasse muito claro, né? A gente não está dizendo, não, as famílias homeschoolers são melhores que as famílias que põem os filhos na escola. Claro que não, né? Existem famílias que estão educando em casa que às vezes não estão oferecendo aquela variedade, que os filhos estão lá num apartamento, sentadinhos numa cadeirinha e não vão num parque, não vêm à cor do museu, não fazem nada disso. E outras crianças que às vezes estão na escola, se é uma escola que tem um método mais enriquecedor, as crianças têm um contato com a natureza, existe um respeito pelos ritmos enfim, daquela criança, enfim. Então, isso é interessante, né? Então, não é tanto a questão de, será que o homeschooling é melhor? Será que a escola é melhor? É o que é melhor para a minha família, para a minha criança, nas minhas circunstâncias, Sim, né? exatamente. É Exatamente. A bem gente isso. não pode levantar a bandeira do que é bom e ruim no sentido, né? Ai, você faz melhor do que eu. Não é isso. É ter esse olhar, o que eu posso fazer pela minha criança dentro das minhas possibilidades, né? Dentro da minha Isso. família. E mais do que isso até, de poder fazer, né? Porque às vezes É, você quer fazer, você vê, sei lá, minhas circunstâncias, por exemplo, eu consigo me organizar para conseguir fazer as atividades com meu filho, eu tenho algumas ajudas de tutores e tal, mas assim, em alguns países, isso é proibido. Não, você não pode, você precisa levar o seu filho e eu, o governo, que vou decidir qual que é o método, qual que é, sei lá, com quantos anos é ele vai ser reconhecido pelo alfabetizado. MEC, tem essa questão também, né? Isso então, o que que acontece? Como a gente não tem uma regulamentação no Brasil, o que acontece é que, em geral, as famílias que fazem homeschooling, quando a criança vai para a faculdade, por exemplo, né, cresceu, o adolescente vai para a faculdade, ele pode fazer uma prova que chama Enseja, que você consegue uma certificação. Tem o Enseja tanto do ensino fundamental, quanto o outro que você faz o ensino médio ali, né? Então, dependendo da idade da criança, Porque tem a ele se questão do prepara para isso. vestibular e faculdade também. Como é que funciona, assim, para Aí ele fez só homeschooling, aí chegou no ensino médio, ele vai ter que fazer tipo um supletivo, uma coisa Não, ele assim. faz essa prova, que é o Enseja, né? Ele se prepara para a prova, estuda para a prova, vê os conteúdos, faz a prova, e se ele tiver a nota suficiente, ele tem um certificado de conclusão do ensino médio ou de ensino Hum, fundamental, né? entendi. Dependendo da idade, né, da prova que ele vai Então o fazer. MEC ele né, proporciona essa prova para as pessoas que têm Não, que na estudam. verdade, essa prova é para todo mundo. Imagina que você saiu da escola, sei lá, você foi trabalhar com 15 anos, você não concluiu o ensino médio, você não conseguiu ter Não, eu disponibilidade de digo na tempo. infância, né? O tempo todo. O ensino fundamental, ele não é reconhecido. Isso que eu queria saber, porque como é que faz aí é assim, para passar de ano, né? Tipo, ir fazendo todos os anos. Então, não existe uma regulamentação, essa é a questão. O Existe. projeto de lei, o que ele prevê, é até que as crianças sejam avaliadas de tempos em tempos Ah, com uma tá. prova específica. Mas como esse projeto de lei ainda não foi aprovado pelo Senado, o que acontece hoje é que durante os anos do ensino fundamental, as crianças não são avaliadas, né? E quando ela termina ali o ensino fundamental, ela pode fazer essa prova para ter uma certificação, mas essa prova não é para os alunos que fazem homeschooling, digamos assim, é para qualquer pessoa que não fez o Uhum. fundamental e estudou e quer uma certificação, ou a mesma coisa para o ensino médio, entendeu? Então, essa é a grande questão. A gente não tem uma regulamentação, não é proibido, nem aprovado, simplesmente não há uma regra, assim, né? Por enquanto, em breve, acho que sim, porque vai ser votado pelo Senado. Muito bom. Ô, Bárbara, se deixar a gente vai falar aqui de homeschooling. Eu queria só que você falasse para as mães que se interessaram por esse método, aonde te procurasse, porque é Brasil, né? Vocês têm 800 alunos pela academia que vocês Sim. atendem, as famílias, e divulga a sua academia para a gente entender como que funciona um pouquinho, e para quem tem interesse, né, de fazer, as mães, principalmente pelo que você falou, às vezes a mãe sai de casa para ir trabalhar e o salário dela é o valor da escola do filho, né? Então, tem as questões, né, que a gente sabe que a mãe muitas vezes ela quer ir trabalhar, ela não quer ficar com o filho, a gente entende, mas existe a possibilidade dessa mãe que não quer e que quiser fazer em casa o método, Uhum. né, com seus filhos. Fala pra gente como é que funciona. Isso. Então, primeiro, a academia não é uma escola virtual. Nós não temos, assim, esse reconhecimento do MEC que as escolas têm. O que que a gente oferece? A gente oferece cursos livres. Imagina que você vai lá chamar uma professora que você conhece e ela vai na sua casa dar uma aula particular para o seu filho, por exemplo, ou que a gente junte algumas crianças ali do bairro para aprender junto. É isso, né? Algo informal nesse sentido. Então, a gente oferece aula de todas as matérias.
português, matemática, história, geografia, ciência, alemão, espanhol, latim, música, enfim, todas as matérias, e sempre nesse ambiente que a gente costuma dizer que é seguro, né, acolhedor, livre de ideologias, né, no sentido de que muitas vezes até a gente tem essa experiência, né, de que às vezes na escola, não sei se você já ouviu algum relato assim nesse sentido, mas acontece de você estar às vezes sei lá, uma família, por exemplo, tem um determinado ideário, acredita em determinadas coisas, por exemplo, sei lá, você falou dos anjos lá, né, do ar, né, Uhum. acredita nos anjos, sei lá, e às vezes você chega numa aula e professor, que anjo, o quê? Isso é uma palhaçada, foi inventado para alienar as pessoas, por exemplo. Como assim? Que autoridade você tem para dizer que não existe anjo pro meu filho, pelo amor de Deus, né? Enfim, se o meu filho Sim. chegar lá, né, com a maturidade dele, ele falar, não, acho que não existe anjo, tudo bem, ele tem a possibilidade de escolher, ele vai seguir o caminho dele, mas eu, enquanto pai, enquanto mãe, eu tenho esse direito de transmitir os valores, a tradição da minha família, daquilo que eu acredito, aquilo, né? Enfim. Então, existem muitos pais que reclamam disso até, e até durante a pandemia, optaram pelo homeschooling porque, tendo contato com as aulas, muitas vezes se assustaram com o que os professores andavam falando ali para os filhos deles, que eram às vezes coisas que não é competência do professor, né, em muitos aspectos. Então, claro que a gente tem que aprender a lidar com o diferente, a gente tem que saber que existem pessoas que não acreditam em anjo, mas quem é um professor para dizer que Sim. eu tô mentindo para meu filho? Pelo amor de Deus, né? Nesse sentido, não dá. Então, a gente oferece essas aulas, né, online, através do Zoom, e o que é muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho uma aluna que está com a gente já, sei lá, acho que 4 anos, e se você for ver, o carrinho do Google não passou pela rua dela. Não dá para você ver a rua dela no Maps, porque ela mora no interior, assim, e essa pessoa, por exemplo, ela tem um acesso a uma aula de inglês, mesmo que ela não fizesse homeschooling, para ela ter acesso a uma aula legal, ela tem que pegar um carro, ia ter que viajar, ia ter que ser aquele transtorno de logística. Então, para muitas pessoas, a aula online também é interessante até nesse sentido, sabe? E por outro lado, às vezes a pessoa. Tô fazendo homeschooling aqui, mas eu não tô dando conta de ciências, não tô dando conta de história e geografia. E eu não quero que meu filho fique desnutrido ali, só com português e matemática. Eu quero oferecer esse alimento rico, esse banquete. Muito bem, então a gente tem os professores, a gente tem as turmas, a gente pode oferecer esse suporte. Então, esse é o nosso trabalho. Se vocês quiserem conhecer, é o www.educaçãoclássica.com, e no Instagram encontram a gente como Academia Dulcis Domus. Dulcisdomus. Dulcis Domus. É isso, muito Que é obrigada. docilar. Docilar. A gente vai deixar aqui também as redes sociais, Sim. mas é importante você falar e reforçar, porque é principalmente para trazer, né, como que é a base, o que vocês utilizam para ajudar e auxiliar essas famílias. Muito legal isso que você falou da casa da menina, e ela tem essa possibilidade. Então, são muitas, né, muitas vertentes para tantos assuntos, para tantas coisas, Sim. quando se fala de educação. Mas lembrando, de novo, o olhar não é para que método você aplica. Não é para isso, é para criança. Então a gente sempre tem que estar alinhado com o que a gente acredita, mas alimentando, nutrindo os nossos filhos em todos os aspectos, físico, emocionalmente, espiritualmente, no corpo etérico deles, no corpo astral deles, em tudo que eles têm de bom para nos oferecer, e a gente também passar para eles. É uma coisa que eu gosto também de pensar, que a gente não tem que ensinar matemática para a criança, a gente tem que ensinar a criança matemática. Ou seja, se eu ensino uma matéria para a criança, eu ignoro a criança e eu faço tudo possível para dar aquele conteúdo de qualquer jeito, enfiar Sim. aquilo goela abaixo. Se eu ensino a criança, eu vou pensar nas melhores estratégias. Qual que é o ritmo? Será que eu posso acelerar um pouquinho isso? Será que eu posso ir um pouquinho mais devagar? Então, isso é uma vantagem que eu vejo, você conseguir fazer a coisa de uma forma personalizada. Mas mesmo em escolas que tenham turmas com poucas crianças, isso também ajuda bastante, porque o professor consegue ter esse olhar. Às vezes, imagina, essas turmas com 40 alunos, é muito difícil, né? Exigir uma educação, assim, personalizada, né? E tudo Que isso. bom se o nosso país fosse um país que olhasse, tivesse esse olhar para a educação, Sim. e com esse olhar que a gente está falando, né? De mais observação para com a criança. Não todo mundo sentado numa carteira aprendendo igual e acabou, você vai ser alfabetizado, doutrinado, disciplinado, eu que mando, você fica em fila, canta o hino, agora sai, bate o 15 minutos do recreio, entra de novo. Você nem deu tempo de absorver todas aquelas matérias e você já tem que aprender de novo, você vive cansado, com sono, a criança não se alimenta direito. Então, assim, não é a realidade do nosso país, mas se a gente, pelo menos em casa, fizer a nossa parte, já tá valendo.
né? Nós, como os pais, educadores que somos, sem delegar uma responsabilidade, que era nisso que eu estava falando, sem delegar para a escola que lá somente o meu filho vai ser educado. Não, começa em casa. Começa pela comunicação dos pais, com tudo que os pais podem fazer, né? Sim. E para fechar, maternidade é? Surpresa, sim mesmo. Nossa! Difícil essa, deixa eu pensar. Maternidade. Maternidade é amar. Porque, sabe, quando você. Amar é uma decisão. Você escolhe amar. Porque uma mãe que acorda de madrugada com o bebê chorando ali pela 8ª vez que aquela criança acorda, você não tá levantando ali super contente, serelepe, nossa, borboletinhas na minha barriga, que delícia, vou abraçar meu filho. Não, você queria era dormir. Mas você levanta se vencendo. Vencendo o seu cansaço, vencendo o desejo que você tinha de continuar na cama, mas você faz aquilo por amor, você escolhe amar, e muitas vezes isso supõe sofrer. Amar é dar quando dói, né? E para muitas mães, às vezes elas queriam até ter mais tempo com os filhos, mas infelizmente pelas circunstâncias da vida, eles vão para uma escola e ela espreme ali como um limão no final do dia, aqueles minutos que ela tem para ficar com eles, quando ela poderia estar descansando, poderia estar vendo televisão, poderia estar fazendo outra coisa, mas ela tá amando. Então, para mim, maternidade é isso, é amar. Lindo, lindo. Achei linda a frase que você falou. Amar também é amar quando dói. É né? dar quando dói. Isso É também. dar quando dói. A gente maternar é isso, o tempo todo. Grandes desafios. Ai, gente, vamos encerrar, porque senão eu vou ficar aqui falando só de maternidade. Até porque o programa se chama Mãecast. Então, Sim. aqui são todos os tipos de mães e profissionais que sentam aqui para falar sobre suas vidas, sobre suas histórias. É isso que importa, a gente compartilhar e sempre com amor o que a gente faz. E eu não vejo diferente em você o que você faz pelos seus filhos. Com muito amor, tendo esse olhar que você tem para sua família. Muito lindo. Obrigada, Bárbara. Ai, eu que agradeço. Obrigada, eu amei. Gente, bom. compartilha esse vídeo com você. Você que quer saber mais sobre método homeschooling, quer compartilhar com alguma mãe que tá passando por alguma dificuldade, não sabe como fazer, procura a Academia da Bárbara. A gente tem todas essas questões que, né, a gente hoje, graças a Deus, tem tanto auxílio, tanta informação que nos possibilita a gente procurar algo diferente para os nossos filhos. Então, um beijo para todo mundo. Curta, comenta, compartilha e já deixa aqui o próximo tema que você quer saber para o próximo episódio do Mãecast. Um beijão. Uma grande alegria. Obrigada.